que alegra o teu coração. Aquilo que nos emociona o coração deve movimentar nosso cérebro. O psicólogo Volomei asseverava que o contrário da coragem em nossa sociedade não é a covardia, e sim a conformidade. Existimos hoje como homens e mulheres que, atados a velhos paradigmas, agimos conforme velhos hábitos. Uma instituição é apenas mais uma instituição se aqueles que fazem parte dela não se movem por amor. E é por esse amor pessoal e institucional que eu, como Ministério Público, atuei no projeto Reviver. Era uma tarde de sexta-feira, 2h da tarde, eu saía de meu gabinete em São Geraldo do Araguaia para visitar uma comunidade no sul do Pará, chamada da comunidade Suruí. Naquele momento, já na estrada, a gente avistava várias araras, com aquele seu canto peculiar. A vegetação daquele local, por qualquer forma que eu descreva aqui, será diminuí-la. É uma tela inimaginável. A beleza se encontra naquela terra. Algumas pessoas diziam que as mais belas cachoeiras decidiram nascer naquelas terras semivirgens. Vegetação linda. O sol, embora forte, tinha uma brisa suave que nos convidava a entrar na comunidade Suruí. Ali estavam os indígenas Aikeuaras, uma comunidade do sul do Pará. Naquele momento, quando nós entramos lá, percebemos que todos estavam, de certa forma, infelizes. Não havia Estado naquele local, não havia educação, não havia saúde. E o pior de tudo, a sua subsistência estava sendo degradada. Naquele local, segundo dados do IPEA, nós temos como o arco de desmatamento da Amazônia. Para nós imaginarmos, a gente fez um estudo de 2001 até 2017. O projeto se inicia em 2018. Em 2001, nós tivemos cerca de 113 hectares de desmatamento. Em 2007, foram 85. 2010, 50 hectares. E em 2017, já se somavam 1.342 hectares de desmatamento numa terra indígena. Para nós imaginarmos o tamanho dessa degradação, imaginemos que cada hectare equivalia a um campo de futebol. Com isso, a caça foi afugentada. O ciclo ambiental estava sendo desequilibrado. A pesca já não se fazia da mesma forma. A caça já não poderia ser realizada. E também as roças comunitárias, elas estavam abandonadas. O projeto Reviver chegou num momento de grande aflição para aquele povo, quando eles já não faziam a sua festa da fertilidade. Segundo o cacique Mairá, ele dizia: doutor, o que a gente vai festejar? O ponto do projeto Reviver é a recomposição florestal, com ênfase na castanheira, que produz a castanha do Pará. Por que essa foi a ênfase do projeto? Porque a castanha do Pará serve de alimento aos indígenas e diminui muito a desnutrição das crianças indígenas. Mas o foco do projeto ele se espraiava por vários pontos. O pano de fundo, recomposição florestal. E nós, como estados a nos atuar em várias frentes de serviço, tentamos levar para ele e conseguimos vários avanços. Saúde. O projeto se desenvolveu na época da pandemia e o Ministério Público e seus parceiros estiveram lá. Conseguimos fomentar e maximizar a vacinação dos indígenas. Conseguimos leite para vários indígenas. Educação. A escola estava abandonada. Vários indígenas sem mais vontade de estudar. Uma merenda desregrada. A escola sem ar-condicionado. O piso do local todo quebrado. O projeto Reviver, encampando esse ponto de que, além do reflorestamento, precisávamos dar dignidade àquele povo, atuou junto ao poder público para levar melhorias na escola, na saúde e na educação. Hoje, a comunidade Aikeuara já faz a sua festa de fertilidade. Além desses, outros pontos são interessantes. O que o projeto Reviver pensou?
Começamos a levar também cursos como o de apicultura, o que facilita a geração de mel dentro da própria comunidade. Também um engenho para fazer a farinha através da plantação da mandioca. Então, os indígenas tiveram acesso a vários pontos que antes não tinham. E, além disso, além dessa formação dos indígenas nesses pontos de apicultura, agricultura, mostramos para ele e tentamos dialogar com eles o ponto do produto orgânico, em que eles produzem aqueles produtos e vendem em feiras na cidade de Marabá e São Geraldo do Araguaia. Isso aí trouxe dignidade àquele povo indígena. É interessante perceber que toda aquela comunidade, uma comunidade tradicional, dona de um grande espaço de terra, com uma mata exuberante, não tinha consciência das suas próprias riquezas. Hoje, através de diálogo, nós conseguimos mostrar aos indígenas o que é uma dignidade, incluindo-os dentro de uma sociedade mais justa e solitária. Com isso, o projeto Reviver, ele atingiu vários objetivos. O primeiro, conseguimos distribuir 4.000 mudas, que vem diminuindo o desmatamento naquela terra. Conseguimos gerar renda para aquele povo, que agora consegue vender seu mel, consegue vender sua castanha do Pará e outros produtos. E conseguimos também melhorias na educação. Temos indígenas lá que já estão em faculdades de medicina, direito, arquitetura, pedagogia. Conseguimos melhorar a saúde. E tudo isso através do ponto central, a recomposição florestal. Nós precisamos de um mundo ecologicamente equilibrado. Não dá mais para ficar esperando amanhã. O tempo é agora. Com a recomposição florestal, também a gente melhorou até a qualidade climática daquela região em que eles vivem, tendo em vista que aquelas árvores, elas facilitavam a evaporação da água e diminuía o calor naquele local. São vários pontos, então, que o projeto Reviver conseguiu atingir e vem atingindo. Iniciamos em 2018, o ponto de parada seria 2023, 5 anos, mas decidimos, no nosso último encontro, alargarmos o ponto do projeto Reviver para tentarmos obter resultados ainda melhores e, quem sabe, regredir todo aquele desmatamento que houve na terra Suruí. É praticamente inenarrável. Aqueles pequenos indígenas, quando você chega naquelas terras, e eles te veem com um ar de esperança. O projeto Reviver, ele é dignidade para aquele povo. Dignidade não só para o indígena, é dignidade para o negro, é dignidade para o quilombola, para o homem branco, para a mulher dita branca, para todos nós. É dignidade que nós queremos. E a dignidade, ela tem um viés muito forte quando nós pensamos que para sobreviver precisamos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Embora o ponto principal do projeto Reviver seja o reflorestamento, e a gente vai conseguir regredir todo esse desmatamento que houve, ele tem todos esses viés. E o maior viés para mim é o viés da dignidade humana. Como eu falei, vários objetivos foram alcançados e outros ainda vamos buscar, mas permaneceremos fortes em busca de um meio ambiente mais equilibrado ecologicamente, de um meio ambiente mais digno de se viver. Eu venho do estado de Pernambuco e sou promotor de justiça no Pará. E durante todo esse tempo, é muito fácil a gente ficar dentro de um gabinete e fazer o serviço que nos é cobrado. O serviço que nos é cobrado é um serviço criminal, eu atuo no júri, faço vários júris. É um serviço de educação, é um serviço de saúde, que a gente vai fiscalizar, a gente vai oficiar, a gente vai buscar dialogar. Seria muito fácil permanecer naquele gabinete e deixar as coisas irem. Mas naquele dia,
que eu me vi de frente àquela comunidade, eu fiquei extremamente emocionado. Naquele dia, eu voltei a alguns anos da minha vida. Eu entrei no serviço público muito jovem. Com 18 anos, eu tinha passado num concurso de sargento do Exército. Quando eu voltei para casa, já como sargento, todo fardado, as pessoas me tratavam muito bem, todo mundo. E minha família tinha dito: olha, tu lembra do teu tio Jorge? Era um tio que era descendente indígena. Ele tinha sido casado com a tia da minha mãe, que é a tia avó minha. E eu disse: sim, lembro do Jorge. Vai lá, ele está morando aqui atrás. A gente cedeu uma casinha para o Jorge. O Jorge fez parte da minha infância. O Jorge, quando eu era criança, ele me levava para um local que ele cuidava, que era uma granja, lá em Igaraçu, Pernambuco. E o Jorge era um amor de pessoa. Ele tinha muita alegria. Embora ele me contasse as agruras, os desrespeitos e a indignidade com que viveu. Ele foi retirado de sua terra indígena, seus filhos morreram em seus braços. Jorge quase não tinha dente. O Jorge tinha um hálito muito forte devido a um problema de estômago. Mas o Jorge era extremamente feliz. E ele dizia: filhinho, eu amo a natureza. Eu esqueci durante muito tempo do Jorge. E a gente cresce. E a gente, quando é jovem, a gente pensa que o amanhã ele é indefinido. E a gente consegue mudar tudo. E sempre quando eu voltei nesse dia e olhei o Jorge, estava lá o Jorge novamente, o sorriso dele era um sorriso dolorido. Quando ele ria, os lábios se cortavam. E quando eu era pequeno, eu lembro dele me beijar e eu deixava o beijo do Jorge. Depois de grande, eu já saía, limpava o beijo do Jorge. Quando eu estava treinando, na minha tela mental, apareceu o Jorge dizendo: filhinho, conta a minha história. É uma história de expoliação. É uma história de desrespeito. É uma história de dignidade. O tempo é agora. O futuro é agora. E lembrando do Jorge, eu me emocionei cada vez mais e estou cada vez mais empenhado a melhorar o projeto Reviver. Façamos o que temos que fazer enquanto ainda há tempo. De repente, fica tarde demais. Muito obrigado.